deixamos Deus agir, os milagres acontecem. É com muita alegria que nós estamos chegando até você com o programa Gente de Fé. Este programa que você já conhece. É um programa que já esteve na grade da TV Canção Nova durante alguns e bons anos, esteve afastado e agora voltou com uma nova roupagem, voltou com uma nova cara, e por isso que também os tempos que mudaram, o tempo, o tipo, o estilo do programa também mudou um pouquinho. E por isso que eu quero convidar você a estarmos juntos neste programa, que tem como intenção primeira, levar até você histórias de pessoas que mesmo na dor, mesmo carregando as suas cruzes, os seus sofrimentos, se mantiveram em pé, se mantiveram com a fé firme em Jesus Cristo. Por isso o nome do programa, Gente de Fé. Muitas vezes nós podemos ter pessoas aqui que ainda estão lutando. Muitas vezes podemos ter pessoas que perderam a batalha, mas não a guerra. Mas não é apenas dizer os milagres que acontecem na vida de cada pessoa, mas o maior de todos eles, a fé que permanece no coração de cada pessoa, mesmo com as tantas dificuldades e problemas que a nossa vida humana nos coloca sempre diante. E hoje nós vamos conhecer uma história de uma jovem, de uma moça que é membro da comunidade Canção Nova. Ela está na Canção Nova há 17 anos, esteve já quase completando seus 18 anos, já está quase atingindo a maioridade como membro da comunidade Canção Nova. Praticamente um ano, nem mesmo um ano depois que ela entrou na comunidade Canção Nova, ela descobriu que a sua mãe estava com câncer. Passado esta situação, ela também teve outras experiências de familiares seus que também passaram por situações muito complicadas e muito difíceis. Hoje é com muita alegria que eu quero receber Rosane. Bem-vinda. Obrigada, Padre. É uma alegria estar aqui, mas também é um grande desafio, né? Eu imagino, eu vejo você assim até um pouco tensa. Sim. Mas fique tranquila, porque quando nós falamos da nossa própria história, nós trazemos o nosso coração. Então, por isso também um pouquinho da sua ansiedade, do seu nervosismo. Você é um pouco conhecida na televisão Canção Nova, você ajuda nas quintas-feiras de adoração, você faz pregações, Me conta um pouquinho da sua vida antes de entrar na Canção Nova. Como que era a Rosane, qual que era a experiência com Deus da Rosane antes de entrar na Canção Nova? Hoje você é um pouco conhecida, como eu disse, mas e antes? Quem era a Rosane antes de entrar na comunidade Canção Nova? Então, eu venho de uma família simples, graças a Deus. Pai alcoólatra também. Então, eu fui crescendo neste meio, onde do relacionamento da minha mãe com o meu pai. Somos 5 filhas, e meu pai veio a falecer devido à bebida, ele teve aquela doença chamada cirrose, então ele veio a falecer. Então, eu fui crescendo neste ambiente. Também assim, convivendo com essas grandes dificuldades de relacionamentos, vendo meu pai brigar com minha mãe, bater na minha mãe. E depois anos se passaram, e minha mãe, que infelizmente também entrou na bebida, no álcool, ela conheceu meu padrasto, e aí entrou no alcoolismo também. E começou a sair e tal. Então, a Rosane antes não era uma Rosane assim, que se sentia tão preenchida de Deus. Nesse ambiente também, muitas vezes eu falava, onde está Deus em tudo isto? Então, era eu, assim, nesse meio, com as minhas irmãs, no relacionamento com a minha mãe. Era uma pessoa mais longe de Deus, questionando aonde Deus está em tudo isto. Se Deus é amor, aonde está o amor de Deus também? E depois, é claro, Deus proporcionou pessoas na minha vida onde eu pude também encontrar Deus. Mesmo sem saber tanto de Deus,
Deus me apresentou pessoas que pudessem me falar mais dele, me apresentar mais dele. Você entrou como membro da comunidade Canção Nova em que ano? Em 1999. 1999. Que idade você tinha? Eu entrei faltando alguns dias para completar 23 anos. Uma jovem largou tudo que tinha e veio viver essa experiência, mesmo tendo como base para este passo na fé esta família. Sim. Uma mãe, um pai alcoólatra, uma mãe que também teve. Vocês são quantos irmãos? No total 7. 7 irmãos. E você, qual dos 7? Segunda. A segunda. Ótimo. E você ingressou na comunidade Canção Nova e, como eu disse no início do programa, logo depois você ficou sabendo da sua mãe que estava com câncer. Sim. Como é que foi isso? Como é que ficaram os seus irmãos? Como é que foi essa situação? O que aconteceu com a sua mãe? Então, é muito difícil, porque quando descobrimos o câncer da minha mãe, eu estava já na segunda fase, eu terminando a primeira fase do meu noviciado em Queluz. E fui para casa, e foi quando lá em casa ela já estava fazendo os exames e descobriu... Deixa eu te cortar só um pouquinho, só para que as pessoas entendam a fase do noviciado na época, porque são fases formativas, etapas formativas que um membro de uma comunidade, de uma congregação, de um instituto passa, né, conforme ele vai crescendo na sua maturidade, ele vai passando por essas fases. Isso. E o noviciado é uma dessas fases. Isso mesmo. Justamente nesta fase foi o que aconteceu. Nesta fase foi quando aconteceu que minha mãe descobriu que estava com câncer. E naquela época, não sei hoje como as pessoas veem isso, mas naquela época era assim, câncer, nossa, a pessoa vai morrer. Então, quando minha mãe me apresentou o resultado que ela estava com câncer, eu no primeiro momento disse, não, é mentira. Como se eu não quisesse realmente acreditar, porque acreditar que ela estava com câncer era acreditar que ela iria morrer. E naquele tempo, assim, realmente lá em 2000, né? E ela começou a fazer o tratamento de quimioterapia e eu retornei para Canção Nova. Quando foi no final do ano de 2000, ela foi em Aparecida do Norte, pagar a promessa que minha mãe, assim, ela já tinha sido liberta do alcoolismo, graças a Deus, né? E ela já estava em Deus também, aí ela foi em Aparecida pagar a promessa e passou aqui na Canção Nova. E ela estava de lenço, então para mim foi um choque, porque minha mãe era muito vaidosa, então minha mãe vindo para o estado de São Paulo, de lenço, era um milagre de Deus mesmo. E nisso eu fui para casa com ela, não lembro como foram os dias que eu passei com ela em casa, ela no tratamento da quimioterapia, e quando foi em 2001, foi quando ela veio a falecer. Mas antes disso, até minha irmã havia me ligado, me chamado para ir para casa, porque mãe estava, ela dizia assim, olha, vem porque mãe está morrendo. E realmente, aí eu fui para casa e minha mãe estava no hospital, e quando eu fui para o hospital, eu cheguei lá, tinham 3 senhoras deitadas e eu não estava reconhecendo a minha mãe. E ela estava deitada entre 2 tábuas, porque também ela não estava conseguindo se mexer muito e era perigoso ela cair da cama, mas ela estava inchada. Muito agitada. Eu cheguei no ouvido dela e disse, mãe, eu cheguei, sua filha. E ela me chamava de Zaninha, como toda a minha família, né? E eu cheguei no ouvido dela e disse, mãe, eu estou aqui, sua filha, eu cheguei. Aí ela foi se acalmando. Só que ela não estava reconhecendo ninguém, não chamava mais as pessoas pelo nome. E aí eu tive a oportunidade de ir à missa e aproveitei e pedi ao padre que abençoasse uma água, né, uma garrafinha de água. E voltei para o hospital, passei a noite com ela. Aí foi quando ela começou a dizer que estava com sede, mordia a mão dela, assim. Aí eu levantei ela pela nuca e coloquei água na boca dela. Quando eu coloquei ela, Zaninha, aí eu, mãe, ela me reconheceu naquela hora. Aí assim, para mim foi uma alegria, porque eu falei, nossa, minha mãe me reconheceu. Só que eu pensei que ao pronunciar meu nome, ela continuaria me reconhecendo. E continuaríamos conversar como mãe e filha, mas isso também não aconteceu. Então, ficou nisto, né? Foi a última vez que eu ouvi minha mãe me chamar de Zaninha.
Porque aí no outro dia, de manhã ela estava bem, mas não estava assim, aquela coisa, conversando mãe e filha, aquele reconhecimento todo. Foi só naquela noite anterior. E aí eu fui para casa, e depois foi quando eu recebi a notícia que minha mãe tinha falecido. Eu falei, nossa, mas eu saí, ela estava bem, ela dizia assim, eu quero ir para casa, eu quero fumar, porque a mãe era fumante. E aparentemente ela estava bem, mas na verdade, quando foi no mesmo dia, à tardezinha, ela veio a falecer. Ou seja, você teria todos os motivos para mais uma vez duvidar de Deus. Sim. Porque agora não era mais uma jovem que estava vendo o seu pai alcoólatra ou a sua mãe alcoólatra, mas agora você tinha deixado tudo por causa deste Deus, para seguir este Deus, para viver agora como uma missionária, como uma consagrada na comunidade Canção Nova, e agora sua mãe vem a falecer. O que passava na tua cabeça neste tempo? Vamos dizer assim, existia até, não sei, alguma crise de fé neste momento em que você, com certeza você foi sepultar a sua mãe, enfim, e teve que voltar para a Canção Nova. Passou alguma coisa desse jeito, como uma crise de fé, alguma coisa assim na sua cabeça, neste tempo? Eu não sei se eu diria uma crise de fé, mas houve questionamentos. E agora? Né? Já não tenho pai, eu e minhas irmãs, e agora a nossa mãe se foi. E nessa época eu tinha dois irmãos adolescentes, do fruto do relacionamento da minha mãe com meu padrasto. E agora? Então ficou assim, todo aquele vazio também no coração. E eu tinha pedido para Deus, eu falei para Deus assim, Deus, deixa minha mãe viver. Ela pode brigar comigo, me xingar, até bater, mas deixa ela viver. Isso enquanto ela ainda estava viva. Mas, como se a oração realmente não tivesse sido ouvida. Eu fiz essa oração e de repente ela... Deus não ouviu a sua oração. E você era uma consagrada a Deus e Deus não tinha ouvido a sua oração. Pois é. E aí dentro de mim então veio isto, né? E aí? Eu rezo para as pessoas serem curadas do câncer e minha mãe morre de câncer. Então, eu não sei se diria crise, mas talvez tenha sido uma crise que eu não sabia dar nomes. Então, dentro de mim havia todos esses questionamentos. E agora? Eu volto para a Canção Nova, para a minha missão, para a minha vocação, ou eu não volto? O que eu vou fazer? Então, também entrei nesse conflito interior, pensando nos meus dois irmãos que eram adolescentes. Porém, eu sendo a segunda filha mais velha, também tinha as outras irmãs. E até no último dia, eu já estava no ônibus, indo para Belo Horizonte. Desculpa, nós não falamos de onde você é. Você mora, Raposos, você é natural de Raposos, Minas Gerais. Minas Gerais. Raposos fica a 1 hora de Belo Horizonte. Sim. Então, eu estava me dirigindo para Belo Horizonte, para pegar o ônibus e vir para a Cachoeira Paulista. E dentro do ônibus, o pranto veio. Isso já tinha passado da missa de 7º dia da minha mãe, então eu já estava retornando. E o choro caindo. E se eu chegar na rodoviária de Belo Horizonte e voltar lá para Raposo, para cuidar dos meus irmãos e cuidar da minha família, o que eu faço? E chorando, é aquele conflito. Mas se eu voltar, eu vou deixar de viver minha vocação. Mas também, se eu não voltar, o que vai acontecer com os meus irmãos e com as minhas irmãs? Então, eu vivi tudo isto dentro dessa 1 hora de Raposos para Belo Horizonte. Chorando, chorando. Aí cheguei lá na rodoviária e falei, mas e se eu ir para outro ponto? E comecei naquele conflito. Mas dentro de mim tinha uma força ainda maior, uma voz ainda maior, dizia, não, continua. Estou cuidando da sua família. Continua a sua vocação. E aí foi o que eu fiz. Aí eu vim para a Canção Nova. Veio e ficou. E está aqui, graças a Deus. Estou. Mas não foi só isso, né? Respira, né? Porque não foi só isso. Em 2007, já tinham se passado 7 anos mais ou menos, você disse que deixou os seus irmãos, toda essa preocupação, você teria todos os motivos para duvidar de Deus, para questionar Deus. Eu estou entregando a minha vida para o Senhor, e o Senhor retira a minha mãe, o Senhor leva a minha mãe, mas você, como uma pessoa de fé e uma pessoa responsável com aquilo que você tinha, você decidiu ficar. E o que aconteceu depois com os seus irmãos? Até mesmo antes de falar deles, eu quero partilhar uma realidade assim. Quando eu fui convidada para participar desse programa Gente de Fé, confesso que eu não queria vir.
porque eu ainda não tinha respostas. Aí eu fui conversar com uma irmã que trabalha comigo, a Renata Maria. Fui conversar com ela, fui chamada para poder participar do programa Gente de Fé, mas eu não quero ir. Não quero ir, não quero ir, não quero ir. E ela, mas vamos conversar. Por que você não está querendo ir? Porque eu não me considero uma mulher de fé. Aí eu comecei a chorar e ela começou a chorar junto. Ela, não, então você precisa ver isso. Você é uma mulher de fé. Eu falei, mas eu não estou me vendo como uma mulher de fé. Então, no primeiro momento, eu resisti muito, porque diante das realidades da minha vida, tanto familiar quanto eu comigo mesma, quanto os meus desafios, eu não me considero ser essa mulher, nossa, a Rosane é a mulher de fé. Muitas pessoas falam, a Rosane é a mulher de fé. Mas eu confesso que no primeiro momento, eu tive essa resistência por causa disso tudo. Mas, diante de tudo que eu vivi, realmente, será que eu sou uma mulher de fé mesmo? Porque diante dos questionamentos interiores, das lutas interiores, faz com que você fale, não sou uma mulher de fé. Eu vou fazer um desafio para quem está nos assistindo. Depois deles ouvirem tudo aquilo que você tem para dizer, eles vão dizer se você é ou não é uma mulher de fé. Se você merece ou não merece estar aqui. Né? O que aconteceu com seu irmão? Então, quando foi 2007, estava preparando já para fazer o meu primeiro compromisso definitivo, né? Que é uma outra etapa formativa. A outra formativa. etapa formativa no Carisma Canção Nova e no meu Sim a Deus. Só que alguns dias antes de viver esse compromisso, né, essa nova etapa, eu recebi uma notícia da minha irmã dizendo que o meu irmão mais novo, o Bal, né, a gente chamava de Bal, é o Reinaldo, estava sendo ameaçado de morte, né? E ela dizia assim, leva ele para morar com você, porque senão eles vão matar ele aqui. Estava sendo ameaçado por quê? Por pessoas, né? E por causa do envolvimento dele com drogas. Ele estava vivendo uma vida, primeiro era a maconha, mas ele já estava também no crack. Ele estava com quantos anos? Nessa época, eu não me lembro com quantos anos ele estava. Não sei se já era os 15, 16, 17 anos. Ainda era um jovem. Ele era jovem. E aí minha irmã disse isso, mas eu falei assim, mas como que eu vou trazê-lo para morar comigo se para morar na Canção Nova ou em alguma congregação precisa fazer um caminho vocacional? E eu não tinha condições de trazê-lo. Aí a minha irmã levou para a casa de parentes nossos por um tempo. Aí depois ele voltou lá para a nossa cidade. E aí as coisas se estabilizaram. E eu fui de férias e fui conversar com ele, o que estava acontecendo. Inclusive, até eu trouxe para cá um ano. Ele passou uns dias, depois das minhas férias, ele veio, passou uns dias e completou até aniversário. Ele completou 18 anos aqui, em uma das férias que eu o trouxe. Nisso ainda com esse juramento de morte por causa da droga. Da droga. Quantas famílias que podem estar nos assistindo agora e estar vivendo a mesma situação que você viveu, e que podem também hoje duvidar de Deus, né? Mas antes de nós continuarmos a falar sobre isso, veja o que podemos ter, né, em relação a esta situação, com uma palavra de uma pessoa que vem nos visitar agora. Meu nome é Adriano, sou psicólogo, Adriano Gonçalves, sou psicólogo e missionário da comunidade Canção Nova, e falar um pouco quais os motivos que levam um jovem, um adolescente ou até mesmo um adulto a entrar no mundo das drogas. A gente percebe, analisando, né, muitos casos, seja na clínica ou até mesmo no trabalho que eu faço, né, com os jovens na evangelização, que um dos grandes fatores é a estrutura familiar. Né? Uma estrutura familiar onde não tem uma figura paterna bem estabelecida, né? E uma figura materna bem estabelecida pode ser o estupim, né? Aquilo que lá na frente vai fazer com que o jovem, o adolescente,
vá para o mundo das drogas, né? De que maneira a gente pode perceber isso? Até algumas pesquisas dizem que 80% dos casos da dependência química, ela tem por detrás a ausência paterna. Dentro da constituição da identidade da pessoa humana, a figura paterna ela tem um papel de lei, da instituição da lei, do limite. Se há falta desta figura paterna, essa pessoa ela vai estar sempre em busca da lei, sempre em busca do limite. E as drogas hoje é um grande vilão que tenta ser o limite para esse jovem. Como assim? A droga e o mundo sedutor da droga, ela coloca um limite. O limite do preço, o limite da quantidade de drogas que eu vou usar. Querendo ou não, ela estabelece também uma autoridade, seja o traficante, seja a polícia. Então, de uma maneira simbólica, a droga, ela está oferecendo para esse jovem uma figura paterna. Porém, a gente sabe que não há limites. Né? O traficante, se você não paga aquilo que você comprou, você pode perder a tua vida. Se você usar, né, de forma demasiada, né, uma certa quantidade de drogas, o seu corpo também vai reclamar, você vai chegar numa overdose. Então é um mundo bem ilusório. A gente até costuma analisar que as personalidades, né, que vivem a drogadição, elas são personalidades bem presas ao mundo infantil, da fantasia, dos sonhos, até mesmo a imaturidade, né? Frente à vida, frente às escolhas. Porque não foi possível para que ela, na formação da sua identidade, ali nos seus primeiros anos de vida, pudesse se estabelecer como ser, como pessoa. Então é como se estivesse na falta de, né? Não há uma figura paterna internalizada. Então, dentro do ponto de vista profissional e psicológico, posso dizer isso, né? Por detrás da droga, a droga é sintoma. Às vezes a gente olha para a droga como grande problema, ela é problema, só que ela é sintoma que denuncia uma estrutura ou a falta de uma estrutura saudável para que aquela pessoa pudesse ser uma pessoa humana, né? Com seus valores, com sua identidade bem formada. Nós agradecemos muito ao Adriano Gonçalves que nos trouxe este esclarecimento. E você pode estar nos assistindo agora e conhecer alguém que está vivendo neste mundo, nesse submundo das drogas. Você pode estar com este alguém na sua casa, na sua família. Se você é pai, se você é mãe, não perca o seu filho para o traficante. Não perca o seu filho para o traficante. Mas antes de você encontrar o seu filho, você precisa se encontrar. Se você vive uma situação como essa, perceba o que foi dito como da boca de um profissional, que a droga, ele vem substituir uma ausência daquele que realmente deve colocar a lei e a ordem, que é o pai. Então você não perca o seu filho para as drogas, não perca o seu filho para o traficante. Rosane, o que aconteceu com seu irmão depois disso? Aí em 2009 foi quando eu fui passar uns dias em casa. E aí eu conversei com meu irmão, perguntei se ele queria ser internado. E ele disse não, tal. E eu despedindo dele, eu falei, ô Bal, você quer que eu te interne? E ele, não. Eu falei, mas eles podem fazer alguma coisa com você. Aí ele, não, eu sou o cara, nada acontece comigo. E aí a última frase, a única frase que eu disse foi assim, mas um dia também a casa cai para esquiciar-se o cara. Então não sei se foi bendita frase ou maldita frase, mas foram os últimos 5 dias que eu convivi com meu irmão. E aí, quando foi na madrugada do dia 22 de agosto, recebi a primeira ligação da minha irmã dizendo, olha, Bal levou um tiro. E aí eu sei que eu estava sozinha no quarto, eu ajoelhei nos pés da minha cama e comecei a bater na minha cama, a socar minha cama e eu falava para Deus, tudo menos ele, tudo menos ele, tudo menos ele. Aí mordia o travesseiro e dizia, tudo menos ele. Aí uma segunda ligação. E aí a minha outra irmã disse, você tem como vir?
você vai ter que vir. Aí minha outra irmã gritou para ela assim, fale para ela que ele morreu. Aí naquela hora, assim, também o mundo mais uma vez caiu e fui para casa. Fui para casa antes, no mês anterior, saí e deixei meu irmão vivo. No mês de agosto, volto e recebo meu irmão, né, só lá no caixão. Eu sei que no primeiro momento eu não queria ir lá para a sala, porque em Minas, pelo menos, o velório é feito nas casas. Eu estava na escada da cozinha e meu irmão Renato ainda falou assim, se tem que ir, eu vou agora. Ele foi, eu falei, mas eu não vou, eu vou ficar aqui ainda. Aí eu demorei um pouco, recompus as minhas forças, tal, chorei, esperei o povo sair lá da sala e fui. Estava lá meu irmão, no caixão, tinha levado tiro dentro de casa. Dívida de droga. Drogas. Porque ele fez alguma coisa que enfureceu o traficante e esse traficante mandou que um rapaz que era amigo dele fosse lá. Então, aí depois que a gente vai, a gente fica sabendo de várias coisas. O cara disparou 3 tiros, inclusive na parede do quarto do meu irmão. Deu para ver que tinha um resquício da bala lá, sangue na porta, acertou a artéria. Ah, foi dentro de casa? Dentro de casa. Aí a minha irmã, que estava com a minha sobrinha, estava dormindo, porque ela também assim, tinha se automedicado. E não escutou o tiro, não escutou nada, só acordou com ele em cima dela. Ele ainda estava vivo, com ele em cima dela, já perdendo as forças. Os primeiros socorros foram realizados dentro de casa, e foi o vizinho, que é policial, que realizou os primeiros socorros, né? Mas, e aí, indo agora de férias, a mãe desse meu vizinho disse, olha, quando ele fez os primeiros socorros e que seu irmão entrou na ambulância, ele disse para mim assim, ele não vai aguentar chegar no posto. Eu fiz um desafio a você que está nos assistindo. Essa jovem, Rosane, membro da comunidade Canção Nova, entra na comunidade Canção Nova, poucos meses depois, descobre que sua mãe está com câncer, sua mãe vem a falecer. Entra numa crise de fé, mas por que Deus? Por que Deus? Passados alguns anos, recebe um telefonema, o irmão está jurado de morte. Passou algum tempo, esse irmão foi morto. O desafio que eu faço é a você que está nos assistindo agora. Essa mulher tem fé ou não? Porque mesmo ela mesma disse agora que acha que não tem. Nós vamos continuar no próximo bloco ouvindo um pouco mais da história da Rosane, mas pense você, se você estivesse no lugar dela, você seria um homem de fé, uma mulher de fé? Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Nós estamos voltando com o programa Gente de Fé, e como você já conhece, esse é um programa que quer conhecer histórias de fé. Não somente histórias que viveram milagres, histórias de pessoas que sempre foram vitoriosas. Não. O que nós queremos com este programa, muito mais do que mostrar o que Deus pode fazer, é mostrar que Deus permanece conosco, mesmo quando parece que nós estamos perdendo a batalha. Por isso, se você é uma pessoa de fé, participe conosco. Quem sabe um dia você não estará sentado também nessa poltrona, contando-nos um pouco da sua história. Por isso, faça um pequeno resumo do seu testemunho, da sua história, e mande para nós, para o e-mail gentedefé@cançãonova.com. gentedefé@cançãonova.com. Nós vamos ficar muito felizes em ouvir aquilo que você traz da sua história, do seu testemunho. gentedefé@cançãonova.com. E hoje nós estamos sendo evangelizados, podemos dizer assim, com a história da Rosane. Você que perdeu o primeiro bloco, a Rosane é membro da comunidade Canção Nova, já há quase 18 anos. Logo que entrou na comunidade Canção Nova,
ficou sabendo que a sua mãe estava com câncer, sua mãe veio a falecer, ela permaneceu firme, mesmo com algumas crises de fé. Passaram-se alguns anos, descobriu que o seu irmão estava envolvido com drogas, veio também a falecer, foi assassinado, né? E mesmo assim, ela permaneceu com fé. Ela teria todos os motivos para duvidar. Onde é que está Deus? Eu sou uma pessoa que reza, eu sou uma pessoa que estou entregando a minha vida a Deus. Eu teria todos os méritos, todos os direitos de ter a família melhor do mundo, a melhor família do mundo, a família mais tranquila do mundo. Ela teria todos esses motivos para questionar. Mas não foi bem assim a história dela. E, antes de você falar alguma coisa, Rosane, eu quero agora convidar uma amiga sua, muito mais do que uma irmã de comunidade, mas uma amiga sua, que também vai trazer um pouquinho do que é a Rosane. Essa mulher de fé, essa Rosane, essa mulher simples, passou por momentos de dores na vida dela. Perda da mãe, perda dos irmãos. Eu pude acompanhar bem de perto esses momentos de dores. A perda da mãe, uma mulher que se superou e foi até lá e acompanhou a mãe. A perda do irmão, primeiro irmão. O telefone toca, morte do irmão, véspera de aniversário. Vai a Rosane para lá. Eu imediatamente desci até a casa dela aqui na Canção Nova. E que bonito e que surpresa ver a força dessa mulher. Que foi capaz, no momento de dor, dar uma resposta diferente, até para nós que estávamos ali. De que Deus estava cuidando de tudo, que Deus tinha feito o melhor. Diante daquela história vivida pelo irmão, Deus o colheu. A frase dela foi essa, eu me lembro até hoje. Dói, mas eu sei que Deus o colheu. Ele está em um bom lugar. A mulher de fé se manifesta aí e nos consola dizendo, olha, dói, mas o Senhor cuida de tudo. Mas o Senhor cuida de tudo e nos dá forças também para cuidar dos outros, né? Hoje você está na comunidade Canção Nova. O que é que você faz aqui? Qual é a sua atividade missionária, o seu trabalho? O que é que você faz na comunidade Canção Nova hoje? Então, hoje eu trabalho no Instituto Canção Nova, né? Sou professora, mas estou atuando hoje como coordenadora pedagógica do Fundamental 2 e Médio, que corresponde do 6º ano ao ensino médio. Então, eu cuido da juventude, aí, dos adolescentes. Era isso que eu queria perguntar. Como que é a experiência de você ter vivido uma situação dessa com seu irmão e hoje estar cuidando dessa juventude? Como que é isso? Como que é essa experiência que você faz dentro do Instituto Canção Nova? Para aqueles que não sabem, o Instituto Canção Nova é a escola Canção Nova, né? A escola onde hoje temos quantos alunos, mais ou menos? Um pouco mais de 1000. Um pouco mais de 1000 alunos, alguns deles também em situação de risco, Sim, né? sim. Em situações precárias, em situações de risco, e você está ali, no meio deles. Como que é essa experiência? Olha, continua sendo uma luta também, porque quando o senhor falou de risco, né, realmente tem muitos jovens lá sim. E quando eu me deparo com um que está nessa situação, parece que me remete aos meus irmãos. Que eu quis salvar, não tem poder para isso, mas que eu quis ajudar. E aí aqui na escola eu tento fazer pelos que estão aqui, aquilo que eu, assim, tentei fazer com o meu irmão mesmo estando longe. Então, tento dar uma palavra de consolo, um carinho, procuro ouvir, rezar por eles também. Então, é essa experiência que eu vou vivenciando assim, no dia a dia. Faz com que eu queira ajudá-los mais naquilo que eu posso. Não é uma transferência que você vive. Por exemplo, a transferência, como eu não consegui fazer com meu irmão, então eu vou fazer com esse. É uma experiência de gratuidade. Isto. De você estar ali cuidando destes jovens que estão naquela situação. Isso mesmo. De querer ter esse zelo, sabe? De querer, assim, fazer com que ele perceba, nossa, a minha vida tem sentido. Porque às vezes se depara com jovens que não tem, que a vida deles parece que não tem. Mas eu tento, não tem, vamos lá, brigo também, chamo atenção,
Mas também é a forma de Dom Bosco, né? Que Dom Bosco, o sistema preventivo ali de cuidar, de zelar, de lutar para salvar essas almas que Deus confia. Muito bem. Este zelo, este amor pelo outro, é fruto de uma pessoa com fé. A Rosane teria todos os motivos para dizer, já que Deus permitiu que acontecesse isso com a minha família, com a minha mãe, com meu irmão, eu não quero mais saber de nada dos filhos de Deus. Vamos dizer até como o próprio Monsenhor Jonas às vezes diz, as favas os filhos de Deus. Mas não é bem isso. Não é. Você vive a experiência de cuidar, né? Mas antes de continuarmos, vamos ver um pouquinho como que é essa experiência de cuidar do outro. A questão é ela se entender como pessoa, ela entender que ela tem uma rede de afeto, e aí a família bem inserida, né, nessa ajuda, mostrar que, de fato, ela é uma pessoa de dignidade, uma pessoa de direitos também, né? A partir dali ela vai tomando a consciência de que ela não é um ser jogado no mundo, né? Ela é alguém onde as pessoas olham, onde as pessoas querem cuidar, que as pessoas querem que ela possa vir para fora no melhor que ela é. E às vezes ela nem descobriu. Talvez na aventura de um baseado, de um êxtase, ela encontre mundos onde ela tem que dar conta depois que é mentira. Mas quando eu olho para ela e ofereço um mundo real, onde ela é alguém, onde ela é amada, ela vai querer permanecer neste mundo, né? E aí ela não vai ter necessidade de se aventurar nos outros mundos. Você pode estar agora dizendo, ok, basta. Entregou a vida para Deus. Logo que fez isso, a mãe teve um câncer e veio a falecer. Passados alguns anos, o irmão, jurado de morte, foi assassinado por ter se envolvido com drogas. Agora está bem, está cuidando dos jovens no Instituto Canção Nova, com esse espírito de gratuidade, porque vive uma fé, acredita na ressurreição. Você pode estar dizendo agora em casa, basta por aí. Mas não foi, né, Rosane? O que aconteceu depois de todas essas situações? O que aconteceu com o seu outro irmão? Não basta, né? Não basta uma cruz, duas, parece que tem que ter mais, né? E tinha o meu outro irmão, o Renato, que também, infelizmente, entrou para este mundo das drogas, né? Já estava no crack também. E até o Padre Ivan, que é da Canção Nova, ele conseguiu uma casa de recuperação para o Renato. E ele veio, mas ele não conseguiu ficar. Aí já pegou uma carona, apareceu aqui, já foi para Raposos, né, para Minas Gerais. E quando foi no ano de 2013, no carnaval, ele se estranhou com uma outra pessoa, um homem que também vivia essa mesma vida errada, né? E meu irmão era muito nervoso, então eles se estranharam e brigaram. E ele ameaçou de matar meu irmão. Só que como meu irmão, o Renato, já tinha sido ameaçado antes também, levou tiro uma vez, mas graças a Deus, aí ainda fui para casa, fiquei dias com ele se recuperou, o tiro entrou aqui atrás, saiu aqui na frente, porque ele já tinha levado esse tiro, mas sobreviveu, foi tudo graças a Deus, assim. Mas a vida errada ainda perseguia ele e ele não conseguia sair também. E não conseguia ficar na casa de recuperação. Quando foi no carnaval de 2013, foi quando esse estranhamento aconteceu e ficou nisto. Só que aí depois que eu fiquei sabendo que esse cara tinha ameaçado ele, aí ele foi, por telefone eu conversava, Nato, então você tem que sair daí, você não pode ficar aí e tal, não sei o que, Ele, não, da outra vez eu fui ameaçado, não aconteceu nada. Mas aí quando foi em junho, uma semana antes de 13 de junho, antes de 13 de junho, nós havíamos conversado. E aí ele falou assim, você podia voltar a morar aqui em Raposos. Eu vou reformar a casa, você é professora, aí você vai dar aula e tal. Eu falei, não, Nato, mas aqui é minha vocação. Mas faz o seguinte, ó, me espera
porque em julho eu vou passar uma semana com você, viu, seu cabeçudo? E ele me chamava de... porque ele me chamava de cabeçuda e eu chamava ele de cabeçudo também. Jeito carinhoso de tratar a irmã. Jeito carinhoso de tratar. Aí eu falei, ó, você me espera, viu, seu cabeçudo? Aí desliguei e fui para a missa. Aí quando foi 13 de junho, a feriado aqui em Cachoeira Paulista, uma irmã de casa, né, falou assim, Rosane, seu celular vibrou, acho que chegou mensagem. Aí eu fui lá, peguei o celular, olhei, tudo em letra minúscula, mataram o Renato. Aí eu falei, não é possível, minha irmã tá de brincadeira comigo, né? Aí a minha irmã de casa ligou para minha irmã, e aí eu assim, começando a tremer dos pés à cabeça, meu Deus, não pode ser verdade, não pode ser verdade, mais um, não aguento, mais um, não aguento, não aguento, não vai dar, não vai dar. Aí quando a irmã de casa ligou, minha irmã estava no grito, estava nos prantos e nos gritos do outro lado, mataram Renato, mataram, não sei o quê. E aí, nisso tudo, eu comecei a tremer dos pés à cabeça, e aí tal, mas dentro de mim vinha assim, não, tomara que, se foi tiro, que ele sobreviva, acho que não morreu, não. Dentro de mim havia esse desejo, essa esperança que que ele realmente não tivesse morrido, porque ela só recebeu a notícia, ela ainda não tinha visto, e dentro de mim tinha aquela esperança. Mas aí, realmente, havia acontecido essa tragédia. Eu sei que eu fui me esconder no banheiro da minha casa, lá tendo refluxo toda hora, e os choros, os irmãos chegando e rezando o terço, e eu não querendo rezar terço, e eu querendo ficar... E aquela coisa, os irmãos fazendo presença, e eu ali. E aí até a Shirleia, nesse dia, que ela também desceu lá em casa, e eu fui pro banheiro, ela bateu na porta do banheiro, aí eu recuperei o fôlego assim, né? Já vou. Ela, não abre a porta agora, porque... eu estava lá chorando, não queria sair. E passei a noite em claro, esperando chegar o outro dia para poder ir para a minha cidade. Aí foi mais difícil. Você ainda teve que esperar toda uma noite para sair. E aí foi a noite assim, acho que mais cruel que eu vivenciei também. Porque eu ficava no sofá e eu ficava pensando, será que ele sofreu? Será que ele conseguiu lutar? Ele brigou? Como foi? Porque até então não sabia o como. Sabia que era tiro, mas aonde? Ele sofreu? Foi rápido? Não foi? E aí foi quando foi no outro dia, aí me deram remédio para eu tomar, para ir, né, meio que apagada na viagem. Aí cheguei lá, mesmo esquema. Aí meu filho do meu padrasto falou assim, dá o dinheiro pro povo ali, porque você é a mais centrada de todas. Aí dá o dinheiro ali do caixão quando chegar não sei o quê. E a Sheila, que é a esposa do Peter, foi comigo também. E eu falei, que é membro da comunidade Canção Nova. E eu falei assim, Sheila, eles estão enganados, eu não sou a mais centrada, não. Atenda você lá, pague lá, porque eu não tenho forças para ir, para receber o meu irmão no caixão, não tenho. Aí ela tomou a frente e foi. E aí também, passado algumas horas depois daquela gritaria toda do povo e tal, aí eu cheguei lá no caixão, e aí eu vi o corte nele, o tiro foi na nuca, então ele caiu de frente assim, tipo uns 3 minutinhos da porta de casa. Ele estava indo em casa guardar alguma coisa, na verdade estava indo em casa guardar a droga, porque quando chegaram para poder ver o corpo, ele ainda estava com um crack na mão, a pedra. Aí eu cheguei no caixão e falei assim, esse é o cabeçudo, você não me esperou. Porque a gente tinha combinado, né? Mas ele não me esperou. E ali eu fiquei olhando para ele, toquei nele, né? Aquele corpo frio, já não estava mais ali. Ele deixou um filhinho de 7 anos também, o Vitor. Aí eu só escutava o Vitor falar para a minha outra sobrinha assim, nossa, Ritinha, agora eu não tenho mais pai. E aí, é uma mistura, né, de choro, riso, dor. Nada mais justo do que, por mais que você tenha a sua fé, por mais que você acredite, que você viva, que você não tenha abandonado, que você
continua nessa fidelidade a Deus, mas você é gente, né? Você é mulher, você é humana, você tem um coração aí dentro, é mãe, foi o irmão, foi o outro irmão. E como foi voltar? Foi um outro desafio também. Tanto no do balde, mãe, de Nato, mas aquela certeza lá dentro, porque eu me lembrei, eu havia esquecido, mas depois de tudo isso que aconteceu, eu havia feito uma oração, aquela que mostra no filme de Santa Rita, que ela disse que se fosse para os filhos dela perderem a alma, que o Senhor os levassem. E eu lembro que uma vez eu fiz essa oração. Não sei em que momento, se foi no auge da minha preocupação com os meus irmãos, mas eu não queria que eles perdessem a alma. Até pelo fato de estarem nesse mundo das drogas, que não é fácil, né? E aí, quando isto aconteceu, eu não me lembrava, uma outra pessoa da comunidade que me lembrou. Você lembra que você uma vez disse que tinha feito essa oração? E aí, quando eu me lembrei disto, foi assim a força e o sustento para eu perceber, Deus está cuidando dos meus irmãos. Independente da tragédia, foi uma tragédia. Eu não queria que isso tivesse acontecido. Mas lá no fundo do meu coração vinha isso, não, Deus salvou a alma deles, salvou de algo pior. Então Deus o salvou. Ou seja, não trazia nem ao mesmo tempo um peso de ter deixado, podemos dizer assim, que você saiu, eles eram adolescentes, você saiu, a sua mãe estava bem, aí você volta, sua mãe está doente, falece, depois você vê o seu irmão. Agora você não tinha mais, aliás, teria todos os motivos para carregar um peso, né? O peso de uma culpa, podemos dizer assim. Porque você saiu de casa para entregar a sua vida a Deus. Pouco tempo depois descobre que sua mãe está com câncer e ela vem a falecer. Você volta com todo o direito de perguntar, mas onde está o Senhor? Volta, continua a sua vida, continua a sua missão, continua dentro da Canção Nova, vem a notícia do primeiro irmão, vem a notícia de que ele estava jurado de morte, vem a falecer, assassinado. Você teria mais motivos ainda para se culpar, porque você tinha deixado ele adolescente. Passados alguns anos depois, vem o segundo irmão, me desculpa entrar um pouco na intimidade familiar, o cabeçudo, né? Em que acontece também essa tragédia. Ou seja, você teria todos os motivos para carregar um peso, o peso de uma culpa. Mas você não fez isso. Mas quantas pessoas será que não fazem, não carregam esse peso de culpa? Mas vamos conversar um pouquinho com o Adriano, vamos ver o que o nosso psicólogo tem para dizer neste momento. A primeira coisa, né, é não procurar culpados. Quando a gente fala assim, a família está por detrás da droga, aí a gente fica, mas quem é o pai dessa pessoa? Quem é a mãe dessa pessoa? Tá vendo, é assim. Há sempre o mistério da liberdade, né? A falta da estrutura pode levar, né, como eu não fiz nenhuma afirmação, né, a esses casos. Mas eu digo para a Rosane, né, em ocasião, usar tudo isso, né, para alertar a tantas pessoas, a tantas famílias que possam estar agora começando. Quantos casais jovens que estão iniciando suas famílias agora, com seus bebezinhos, mas já levam para casa a bebida, o álcool, o cigarro, a droga. Entenda, o que você está dizendo para este bebezinho? A garrafa de cerveja vale mais do que você. Está vendo que o problema não é a garrafa de cerveja somente, mas é o que você está dizendo para o filho. Eu gasto 1 hora com essa garrafa de cerveja, eu não gasto tempo com você. Logo, você não vale tanto. Então, ele internaliza isso. Então,
Então, que a Rosane possa dizer, a partir do seu testemunho de vida, né, para que as pessoas possam ocupar os seus lugares. Pais sendo pais, mães sendo mães, para que os filhos possam ser filhos. E eis aí a grande mensagem que você pode deixar. Né? Quantas pessoas estão nos assistindo, quantas pessoas estão nos acompanhando, quantas pessoas tocando nessa sua história, uma história que nós poderíamos dizer, poderia estar estampada no seu rosto. Você poderia ser uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa triste, uma pessoa chata, uma pessoa azeda, né? Como o próprio Papa Francisco diz, cristão com cara de vinagre, né? Mas não, você sempre com esse sorriso no rosto, tendo todos os motivos para não tê-lo, mas um único para tê-lo, acreditar no Deus que você entregou a sua vida. Como é permanecer em pé na comunidade Canção Nova, levando o Evangelho, colocando a sua vida para levar esse Jesus a tantos, depois de tudo isso que você viveu? A primeira coisa é buscar as ajudas necessárias, né? Porque após tudo isto, eu busquei ajuda com psicóloga, busquei oração de cura, busquei a direção espiritual também. E assim, a própria comunidade, os próprios irmãos foram me ajudando a me manter de pé. Então, quando eu estava ali meio para baixo, vinha aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã próxima que me colocava para cima. E nessa busca também de me colocar para cima, eu buscar as ajudas, eu fui entendendo que sozinha eu não iria conseguir ficar de pé. Que bom, você poderia repetir isso, por favor? Eu fui entendendo que sozinha eu não conseguiria ficar de pé. Então, pessoas foram esse canal, mas Deus também precisou ser o meu centro. Eu precisei acreditar em Deus, mesmo diante de tudo isso. Como o Senhor disse lá no início, da crise de fé, né? Então, muitas vezes meu Deus, aonde o Senhor estava que isso veio acontecer? Mas Deus foi respondendo ao longo da minha história, da minha vida, que Ele sempre esteve presente. Então, que Ele nunca me abandonou. Então, o que eu digo assim, para quem está acompanhando, para quem está assistindo a este programa, é que sozinho realmente não vai conseguir. E é a frase que eu uso o tempo todo para as minhas irmãs de sangue. Para cada uma delas. Poderia até enumerar aqui, mas elas sabem que é com elas que eu estou falando. E elas estão assistindo, com certeza. Sozinha, eu sempre digo, sozinha nós não vamos conseguir. E eu lembro que até minha irmã falava assim, mas por que isso aconteceu com a nossa família? E eu dizia, mas quantas famílias também não passaram por isso? Então, o que rege a minha vida é essa frase. Sozinho eu não consigo. E Deus precisa ser o centro. E eu preciso renovar a minha relação com Deus todos os dias, porque senão vou enfraquecer. Isso é muito bonito que você traz, porque traz uma fé madura. Aquela fé infantil é da pessoa que diz, eu vou me aproximar de Deus e nada mais vai me acontecer. Não vou ter mais problemas, não vou ter mais dívidas, os meus filhos vão se libertar das drogas, o meu esposo, a minha esposa vai voltar para casa. Essa é uma fé infantil. A fé madura é justamente essa que você está trazendo. Apesar de tudo o que pode ter acontecido na sua vida, como aconteceu, você tem essa certeza, Deus está comigo. Deus está comigo. Como Deus está com as irmãs da Rosane, como Deus está com toda a família da Rosane, como Deus está com você também. Pense um pouquinho agora. Escute, perceba, coloque não como uma comparação, mas veja o que a Rosane com a família dela, porque não foi só a Rosane, mas toda a sua família viveu e vive essa situação. Pense um pouquinho na sua fé, não na sua vida, na sua fé. Quantas pessoas chegam para nós, Rosane, padre, mas eu não tenho fé, reza para que eu tenha fé. Mas muitas vezes a gente pensa que a fé é baseada em milagres, que a fé é baseada em vida boa e tranquila, quando na verdade não é. Você teria, nesse sentido, você teria todos os motivos para ser uma mulher sem fé,
Perdeu uma mãe com câncer, um irmão assassinado, um segundo irmão assassinado, e mesmo assim continua levando esse Deus que você acredita que não é um Deus que somente faz milagres, mas principalmente é um Deus que permanece conosco. Eu não sei o que é que você vive, mas uma coisa eu te digo, independente do que você esteja vivendo, pode ser que uma situação ainda muito mais pesada do que a da Rosane, ou nem se comparando com o peso do testemunho da Rosane. Mas uma coisa eu te digo, Deus está aí. E como é que você tem conversado com Ele? Como é que você tem se relacionado com este Deus? Ele está aí não para fazer milagres acontecer. Ele está aí para dizer, meu filho, minha filha, eu estou com você. Este programa é feito assim. É feito de histórias de pessoas que muitas vezes não viram os milagres. A Rosane poderia dizer que não viu os milagres acontecendo, mas viu a fé dela no coração. É isso que nós somos convidados a viver. É assim que este programa quer levar até você testemunhos como o da Rosane. Rosane, muito obrigado. Nós poderíamos ficar aqui ainda falando muito, né? Mas o tempo não nos permite. Que Deus te abençoe. Amém. Foi muito bom recebê-la aqui no programa Gente de Fé. Amém. E você, até o próximo programa. Deus te abençoe. cançãonovaplay.com. Assine já!